Bibotalk apresenta o BTcast Plus. Muito bem. Começa mais um BTcast Plus, segunda temporada. Estamos no segundo episódio. Eu sou o Rodrigo Bibo e, tenho muita dificuldade na relação política, teologia, igreja. Eu preciso ser menos apolítico porque, essa mistura aí me dá dor de cabeça. Fala galera, aqui é o Alex e eu acho que política começou lá no Éden. Caraca, pode ser. Entendi. O Stott faz uma definição ampla que talvez caiba isso aí. Eu sou o Davi Lago e a política, ela é uma ferramenta. Ela não é nem Deus nem demônio. Ela é uma ferramenta que pode ser muito útil para a nossa organização em sociedade. Olha aí. Olha só como é que é o ponto de vista, né, cara? Eu vejo política como uma marreta que tá dando na nossa cabeça. O Davi como chave de fenda para ajustar a vida em comunidade. Olha aí. Pô, ficou até legal essa minha reflexão, hein? Gente, mais um episódio do BTcast Plus para você que está chegando por aqui pela primeira vez, porque viu o nome do Davi Lago na vitrine, ou o Davi Lago compartilhou em suas redes sociais e por isso você veio conferir esse episódio. Você está no BTcast Plus, que é um podcast extra aqui da família Bibotalk. Nós temos o BTcast, que é o nosso podcast de teologia, e tem o BTcast Plus, onde nós escolhemos um livro e vamos passando capítulo por capítulo ou tema por tema sugerido neste livro. A gente tem uma primeira temporada analisando, conversando, criticando o livro Igreja Centrada, de Timothy Keller, e agora para essa segunda temporada a gente está conversando sobre o livro O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, do grande John Stott. E o subtítulo é Como Posicionar-se Biblicamente Diante dos Desafios Contemporâneos, livro da Thomas Nelson Brasil. Inclusive a gente chamou o Davi Lago aqui para este episódio por dois motivos. Primeiro, ele gosta do tema da política, tem um livro escrito sobre política, Brasil Polifônico, excelente livro, e também é um cara que gosta muito de John Stott. Davi Lago, se apresente rapidamente para nós aqui, por gentileza, e nos fale por que esse amor por John Stott, ao ponto até de ministrar cursos, o efeito Stott, não, Stott efeito, o Stufa Stott. Stufa Stott, muito bom. Fala aí, Davi. Bom, eu sou o Davi, sou amigo do Alex, sou amigo do Bibo, isso basta. E capelão aqui na Primeira Igreja Batista em São Paulo. O John Stott, ele é um autor essencial para entender o que é uma igreja evangélica no século XX, né? Talvez apenas Billy Graham se compare com o John Stott em termos de liderança evangélica. Óbvio que o século XX é o século de teólogos como Karl Barth, é óbvio que há apologetas, líderes, filósofos como C.S. Lewis, mas inquestionavelmente o John Stott, ele articula, uma transição dos congressos de Edimburgo, que foram tão importantes no início do século XX, ao Pacto de Lausanne, na década de 1970, que é um documento mais amplo, que uniu mais lideranças e vertentes da fé cristã evangélica ao redor do mundo. Então o Stott, ele tem, um texto que tem autoridade para falar sobre essas questões. Ele foi apontado não apenas por nós cristãos, mas fora da nossa comunidade, como um dos principais interlocutores com o mundo evangélico. Por exemplo, a revista Time o colocou como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo na virada do século XX para o século XXI. Na morte de Stott, o obituário dele foi publicado nos maiores jornais do mundo. Caraca! Na Europa, nas Américas, no Brasil, na revista Veja fez um obituário. Então, Stott, sem dúvida nenhuma, as novas gerações precisam conhecê-lo. Além do mais, a formação dele como linguista em Cambridge proporcionam para o leitor de John Stott uma facilidade de compreensão. Ele é um autor didático, ele escreve num estilo muito claro conceitualmente, bem aristotélico nesse sentido. Então ele também, não só pela sua autoridade enquanto líder, mas pela sua autoridade como um professor, O didatismo de John Stott, ele é exemplar, ele tem uma escola de outros autores cristãos que seguiram os seus passos aí. E por fim, Bibo, a gente poderia falar aqui um podcast
podcast só sobre a biografia do Stott, dada a importância dele, mas ele também, assim, foi o capelão da Rainha Elizabeth II. Ele, de fato, se envolveu com grandes lideranças políticas. Então, sem dúvida nenhuma, um servo de Deus, nunca foi desabonado na sua conduta moral, no seu relacionamento com as pessoas. É uma figura incrível, né? O famoso Uncle John, né? Como ele era chamado carinhosamente por todos os seus alunos ao redor do mundo. O tio John tem muito ainda a dizer para nós que estamos aqui. Muito bom, cara. Inclusive, eu não conheço a obra do Stott, eu conheço só os livros clássicos, enfim, os que fizeram mais sucesso, mas hoje em dia no Brasil, quem mais edita livro do Stott, se não me falha a memória, é a editora Ultimato. Pelo menos é a que mais vejo lançar livros do John Stott. Sim, não é por acaso isso, né? O John Stott foi o líder da Aliança Universitária Evangélica Global. Da onde vem a ABU, Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Exato. Então, isso tá lá na origem da Ultimato também, o trabalho do reverendo Elbelen César com a Universidade Federal de Viçosa, de evangelização. Então, há uma proximidade muito grande da editora Ultimato, da editora ABU com as obras do Stott no Brasil. Muito bom. Bem, no livro então aqui, que nós estamos inclusive convidando você a comprar esse livro. Por quê? Porque é muito legal, gente, você ler o capítulo e ouvir o nosso podcast. Ouvir o nosso podcast e ler o capítulo. Você percebe onde a gente se aproxima, onde a gente se distancia. Bem, nós estamos aqui no capítulo que o Stott está falando sobre o nosso envolvimento com a sociedade. Isso aí é um tema que nós abordamos no primeiro episódio do BTcast Plus, o nosso envolvimento com a sociedade. E aí vem a questão da política. Nós não temos como fugir deste envolvimento, deste tema, igreja e política. Davi, uma definição, e obviamente Alex depois, uma definição que o Stott traz de política e consequentemente acréscimos que a gente pode fazer a essa definição. Então, o John Stott, ele separa duas palavras, né? A palavra polis e a palavra politis, né? Duas palavras gregas, para delinear aqui um conceito de política que ele vai trabalhar. Polis é a cidade, né? A vida da cidade. E politis é o cidadão, a responsabilidade do cidadão. A partir dessas duas palavras, ele define então política em uma linha como a arte de conviver numa comunidade. Esse é o ponto de partida, uma visão ampla de política. E se você me permitir, Biba, eu já queria fazer aqui um comentário. Claro, fica à vontade. Essa definição que o Stott usa, ela é a definição clássica de política, né? A definição, por exemplo, que vai aparecer na Ética Nicômaco, em vários textos, política do Aristóteles. Quando Aristóteles trabalha sobre vida em comunidade, sobre ética, o pano de fundo do Aristóteles é justamente essa visão de política como a organização da vida em comum. E é importante a gente ressaltar que essa ideia clássica, ela muda drasticamente no período moderno, especialmente a partir dos textos de Nicolau Maquiavel. No período moderno, política não é tão romântico assim, tão ideal assim. A política ganha um aspecto bem pragmático. Há uma espécie de tentativa de cisão entre a esfera da moral, o que é bom e o que é mal, para a esfera do poder, da administração, do governo, da coletividade. Então, talvez essa seja uma distinção importante da gente ter aqui, né? Enquanto o Stott parte de uma visão clássica de política, no período moderno, nós temos uma ideia de política um pouco mais agressiva, né? Política como algo cru, quer dizer, o governo, a tomada do poder e o exercício do poder, né? O poder enquanto certa capacidade de obrigar alguém ou de fazer alguém tomar uma atitude, assumir determinado comportamento. Então acho legal esse ponto, né? Apesar de uma descrição ampla. Ele coloca aqui, mas ele não vai tão a fundo, né? Mas ele coloca primeiro nesse sentido que todo ser humano é um ser político. Isso. Né? O ser humano é um ser político, né? A gente vive... Aliás, na filosofia grega nem todo mundo era um ser político, né? Acho que mulheres e escravos não tinham muita... Eles não eram cidadãos na Atenas clássica. Cidadãos, né? Isso. Não eram cidadãos. Mas enfim, grosso modo, todos nós somos seres políticos no sentido que atuamos e estamos debaixo de um bem comum e trabalhando para um bem comum e tal.
E aí depois ele associa a política à questão de governo, né? Que aí é onde você traz o lance do Maquiavel, que a coisa fica mais... Mas não só isso, porque quando ele fala ciência de governo para Aristóteles, por exemplo, o governo visa o bem comum. Em Maquiavel não existe bem comum. Existe o poder cru, nu, duro e, sabe, é o poder pelo poder. Assim. Existe o bem de quem governa, é o bem de quem governa. Existe o bem de quem governa, exatamente. Essa é uma distinção muito importante. Quem quiser, inclusive, né, Biba, a gente pode dar uma dica aqui também, né, de aprofundamento nisso, uma obra básica do professor Quentin Skinner, chamada A Formação do Pensamento Político Moderno. É uma obra já, assim, para quem quer aprofundar, uma visão panorâmica, ainda que introdutória, mais densa, um livro-texto também, que faz um diálogo muito bom com a obra do Stott. Legal. Até, Davi, né, tem que lembrar dos contratualistas aqui que vão olhar para a política como uma máquina, né? E aí o poder que precisa ser justificado, afinal de contas, quem deve ter o poder, né? Exato. Quem deve exercer o poder? É o rei que exerce o poder por direito divino? É o povo que exerce poder e concede ele pro rei, ou então é o povo que é o reino da lei, vamos dizer assim, né? Que é o reino da lei que substitui o rei enquanto lei e coloca o outro no lugar, né? E aí surge a democracia, né? Com o domínio da lei, né? Exato. Então esse passo a passo, né? Dessa mudança de concepção de política, de um direito divino, e acho que o Maquiavel aí dá, a percepção dele de poder vai dar um bom pontapé inicial, mas claro que o pessoal na Inglaterra aí, os contratualistas, eles são meio mecanicistas, né? Então eles olham para política como uma mecânica, né? E não deixa de ter razão, em certo sentido. Ela existe, essa mecânica do poder. E ao perceber essa mecânica de poder, eles conseguem, vamos dizer assim, ajustar a máquina para fazer com que uma nova concepção seja colocada no lugar. Mas mesmo assim, a questão de moral não vai aparecer, né? É muito interessante que mesmo as discussões posteriores, se a gente for pegar aí, só na década de 70, com John Rawls, vai vir a pergunta, tá, mas e a justiça? Sim. O que tem a ver com esses mecanismos de poder, né? Até aí você tem basicamente, no ocaso do século XIX, tem zero discussão sobre isso. Mesmo Kant vai discutir só sobre domínio da lei, ponto final, né? Eu tenho duas observações no teu comentário, Alex. O primeiro que está corretíssima a afirmação que muda o eixo de discussão para a questão da legitimidade do poder. Então não é mais nos clássicos o que é o poder usado para o bem. E também não é algo tão como Maquiavel, não, o poder pelo poder, daí vem até aquele termo pejorativo, né? O sujeito é maquiavélico, né? Virou até uma palavra que a gente usa no dia a dia. Mas no período dos contratualistas, nessa discussão que engloba o iluminismo e a fundação do Estado moderno, existe uma mudança no eixo da discussão para a questão da legitimidade. O poder é aceito como um fato social. A questão não é o poder, a questão é a pessoa tem legitimidade. E aí, de onde vem a legitimidade? Como você bem pontuou, ela vem de Deus, ela vem da Bíblia, ela vem da natureza, ela vem da... E aí, o que vai ficar é a vontade do povo, é a força. E a segunda observação é quando você fala, né, que a ideia de novamente explorar a moral em relação à política e ao direito, ela vem com Rawls, mas vale lembrar também que ela vem no período depois da Segunda Guerra Mundial, né? Exato. Depois da Segunda Guerra Mundial, o que acontece? O direito e a política novamente começam a mobilizar um vocabulário moral. A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma certa moralidade, na dignidade intrínseca do ser humano, né? Quer dizer, porque a Segunda Guerra Mundial, os seres humanos eles eram exterminados como baratos, como insetos. A massificação, a escala de mortes, em escala industrial de mortes de seres humanos, foi algo inédito, nunca visto. Foi rompido a ética do guerreiro, né? Na antiguidade, nas cruzadas, existe toda uma virtude do guerreiro que morre pelo seu povo, que morre pela sua causa. Gente, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, tem agora um monumento ao soldado desconhecido, né? É uma máquina literalmente de guerra, com tanques de guerra, com bombas termonucleares. Então, a sociedade mundial, a civilização, os pensadores, os filósofos entram em choque depois da Segunda Guerra Mundial e aí abre o caminho para os direitos civis, direitos humanos, o feminismo, a questão ecológica. Tudo isso vem de um movimento pós-Segunda Guerra Mundial de, por assim dizer, remoralizar a política, né? A política não pode ser tão amoral assim. É um debate extremamente contemporâneo, né?
Caraca, se vocês quiserem continuar, tô só aqui, só babando e procurando no Google esses nomes que vocês estão falando aí. Rawls até manja um pouquinho, porque o Alex, né, fala desse Rawls aí, já tem desde o BTD que tu deu palestra, Alex. Tu já citou um pouco o Rawls lá, né? Verdade. Eu fui lá, eu tava esse dia, eu sou o testemunha ocular. É verdade, Davizão, tu tava no primeiro BTD, cara. Pô, que honra, mano, que honra. Vamos fazer de novo o BTD esse ano, não te convidei, mas eu te convido no de 2023. A gente já vai estar em campanha, aí fica até mais legal, tá? Gente, é o seguinte, esse assunto aí, percebam que só vai, né? Aliás, já deixo aberto aqui, dentro desse assunto, Davi, aquelas tuas indicações literárias suprem. Alex, quer indicar alguma coisa dentro dessa pegada aí? O Skinner é sensacional para quem quer entender todo o desenvolvimento disso daí. É um livro que ele não é denso, que chega para você enjoar dele, tá? Então você vai conseguir entender ele, tá? Tá. Pode ler que você vai entender ele. Não é assim aquele livro que você vai dormir e não vai conseguir entender o que o cara quis dizer. Legal, gente. O Stott vai perguntar se Jesus se envolveu com política. Como é que vocês entendem isso, né? Jesus se envolveu com política? Sim ou não? Depende do que você quer dizer com política, né, aqui. Se a gente for dizer se ele se imiscuiu nas lutas de poder do Império Romano, não. Nossa, imiscuiu, caraca. Mano. Ô, gente, peraí, vamos... Ajuda nós aqui, gente. Ajuda nós aqui, vamos lá. Se ele fez um bolor ali com os políticos do Império Romano pra conseguir uma ajudinha, um lotezinho, uma terraplanagem pra igreja dele, não, ele não fez isso. Então, nesse sentido, não. Mas, por outro lado, se a gente for dizer ministério público de Jesus circula entre as aldeias, Jesus circula entre o povo, a sua proclamação é uma proclamação de liberdade das cadeias, né, de cura dos cegos. Cara, a entrada em Jerusalém no domingo de Ramos é emblemática. Alguns politizam demais. Mas assim, pensa que a cruz é o rei que é entronizado numa cruz, né? A morte de Jesus se deu, em termos, né, sociais, como um ato político, né? Religioso e político. Exatamente. Então, tem características? Claro que tem. A pergunta é, Jesus participou do jogo político como a gente entende hoje? Eu digo que não, mas ele nos deu, através da sua pregação, categorias para que a gente reflita criticamente qual é a nossa ação. Pensar lá no imposto a César, pensar na honra devida, ou pensar na nossa ação, não só individual, mas coletiva, enquanto cristãos na sociedade. Então, é claro que tem uma participação cidadã, vamos dizer assim, né? Vamos usar o conceito de cidadania, aí a gente poderia falar de política de outra maneira, né? Exato. E a palavra eclesia não é à toa, né? A palavra eclesia tem um cunho político que a gente não pode ignorar. A gente geralmente gosta da definição mais espiritual, né? Os chamados para fora do mundo. Ok, beleza, tudo bem. Mas a palavra eclesia é uma convocação política, né? Para definir aí o destino da polis, para se definir ações políticas para a cidade. Era um ajuntamento político, por assim dizer. E é muito interessante que, de tantos termos que a igreja poderia utilizar, ela utiliza o termo eclesia. Isso tem uma reflexão bacana por trás, né? Ela não utiliza algum outro termo para povo, né? Laos. Acho que grego é laos, né? Kahal é no hebraico e laos é no grego, enfim, whatever. Whatever não, né? Que eu não manjo. Isso aqui é memória agora do tempo do seu Vise falando lá pra nós. Então, assim, é isso. Não, é eclesia. Utiliza um termo que chama pra uma parada política e tal. Só que, a gente olha pro ministério de Jesus, pro Novo Testamento, a gente percebe que não é um envolvimento direto com política partidária, por assim dizer, dando essa atualizada. Então, eclesia não é um termo político qualquer, né? Na Atenas clássica, tinham 3 instâncias muito importantes de deliberação política. A bulé, que era o local de decisões do dia a dia, do saneamento básico, de onde a água iria escorrer, era a bulé. Existia o Conselho Superior da cidade, que era o Areópago, né, que é mencionado expressamente, né, a colina de Marte é mencionada lá em Atos 17. Paulo discursa lá já no período da decadência, né, do Areópago. Quando Paulo discursa lá, já era uma instituição datada, né, o centro de referência intelectual da
época era, obviamente, Alexandria, né? Agora, o terceiro termo era a eclesia, né? Então, no Areópago era o conselho superior da cidade, questões de maior gravidade. Agora, a eclesia era a Assembleia Geral. Eram decisões, por exemplo, se Atenas iria ou não entrar em guerra com uma outra cidade-estado. Eram decisões, assim, extremas que vinculariam literalmente toda a comunidade ateniense. E essa é a palavra eclesia, que é a palavra utilizada, então. Quer dizer, a igreja parte também dessa ideia de não é uma convocação qualquer, é uma convocação radical, né? Para uma mudança total, pessoal e coletiva. E alguns pontos aí também baseado no que vocês falaram, né? Jesus, ele foi convidado, ele foi quase que aclamado rei, desde o início do ministério, como nós lemos, mas ele sempre se desvencilhava desses convites, porque não era este o objetivo que ele veio ao mundo. Ele não veio ao mundo para ser um rei político, ele veio ao mundo para salvar a humanidade de seus pecados, né? E toda a autoridade nos céus e na terra foram dadas a Cristo. Não simplesmente um prefeito, ele não é simplesmente um governador da Palestina, um procurador como Pôncio Pilatos. Então Jesus, ele negou, e ele vai negando assim esse tipo de participação. Pelo contrário, ele diz: dá a Deus o que é de Deus, César o que é de César, uma frase que é uma das grandes contribuições da fé cristã ao pensamento político, é uma frase incontornável em qualquer teoria política que ainda é estudada nos dias de hoje. Quando Jesus diz isso, primeiro ele mostra a dignidade da política, a dignidade do César, né? Quer dizer, na ideia cristã, na teologia cristã, a política tem um fundamento também em Deus, como Paulo explicita em Romanos capítulo 13, né? São chamados ministros de Deus e eles têm que ser obedecidos, eles cumprem um papel dado pelo próprio Deus às autoridades, às lideranças, para a convivência entre as pessoas. Somente quando essas autoridades se insurgem contra o comando de Deus, aí elas têm que ser desobedecidas, né? Quando, por exemplo, Paulo e João, diante do Sinédrio, dizem: olha, importa obedecer a Deus e não a homens, porque o Sinédrio, que era uma autoridade religiosa e política, havia mandado eles não pregarem a palavra, mas Jesus disse que eles tinham que justamente pregar a palavra. Entre a palavra de Cristo e a palavra do Sinédrio, eles ficavam com a palavra de Cristo. Mas quer dizer, o governo tem uma dignidade, dar a César o que é de César. Jesus entrega a moeda, o tributo romano. Agora, a Deus o que é de Deus. Isso mostra que o poder humano tem um limite. Isso mostra que o Estado não pode invadir aquilo que é prerrogativa também exclusiva de Deus. Ele tem um poder delegado, mas o poder absoluto, de acordo com o entendimento cristão, é somente de Deus. Então, mais alguns comentários aí, e eu concluiria dizendo o seguinte: não tem como ser, na ótica cristã, um não cidadão, porque nós estamos encarnados. A doutrina da encarnação, ela é elementar, ela não é uma doutrina periférica no credo cristão. Jesus encarnou, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou corporeamente no terceiro dia. Então, Jesus diz que nós somos sal da terra, nós não somos sal do céu. Então, Jesus, sim, ele vai influenciar como alguém, como o Alex falou, que ajudou as pessoas, que amou, cuidou das pessoas, mas ele diz: olha, meu reino não é um reino desse mundo. E a igreja, o chamado prioritário, concluo com isso, o chamado prioritário da instituição igreja é espiritual, é pregar e testemunhar. Agora, Deus pode vocacionar irmãos e irmãs, cidadãos e cidadãs, como Daniel, como José, como Esther mesmo, que assumiu uma posição de liderança. E aí Deus pode... Existe um sujeito lá em Atos 13 ou 14, eu vou pegar de cor aqui, ó. Manaém, né? Manaém fala que ele era um dos líderes da igreja. Eu vou ler aqui, ó. Ele era um dos líderes da igreja. E olha que interessante, diz que ele foi educado com Herodes o tetrarca. Olha só, o cara teve uma formação política, uma formação palaciana. E ele foi um dos grandes homens de Deus usados aqui, ó. Atos capítulo 13, verso 1. Olha aqui, ó. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas, e mesmo a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que foi criado com Herodes o tetrarca e Saulo. Olha que legal. Um dos homens usados ali no envio missionário era um sujeito com uma formação política explicitamente descrita na Bíblia. E Jesus não se furtou a criticar. Ele criticou Pilatos, aquela raposa, sabe? João Batista criticou. Aí eu vejo gente que fala assim: mas você tem que criticar só o governo da pessoa, não pode criticar a pessoa. Meu amigo, você viu o que João Batista falou de Herodes? Ele botou o dedo na cara de Herodes e falou: olha, não é lícito você ficar com a mulher
mulher do teu irmão. Ele estava falando ali da vida pessoal do sujeito. Então, Jesus, ele afrontou os sistemas de poder, religiosos, políticos, quando esses sistemas de poder se rebelavam contra aquilo que Deus tinha estabelecido. Muito bom, Davi, isso que você colocou. E teve uma frase sua aí que eu quero puxar ela, que é a questão da encarnação. Porque não existe existência cristã fora do corpo. Tá? Aí é outra religião. Tem uma outra religião que fala de existência fora do corpo. Mas a fé cristã não fala de existência fora do corpo. Ou seja, não tem como você ser cristão ignorando o fato de que você está aqui. Exato. Se Paulo fala de uma ética sexual, por exemplo, no corpo, que o pessoal achava que então pecar sexualmente não era nada, porque não tocava o espírito. E ele diz, não, toca. Então também a nossa vida enquanto cidadãos, vamos dizer assim, que cidadãos comuns, que não tem um cargo, seja eletivo, seja um cargo concursado na administração pública, mesmo que você não seja nenhuma dessas pessoas, você tem sim uma responsabilidade, que não é só a de votar na eleição, mas é a responsabilidade de participação no dia a dia, nos destinos e nos caminhos que a sociedade vai tomando. Até porque muito daquilo que é desvio de propósito do Estado começa nos pequenos desvios que a gente sustenta na nossa vivência cotidiana. Quer dizer, se a gente tem um problema de moralidade generalizado, é porque esse problema de moralidade está já enraizado na cultura e na vivência. Está corporeificado. Ou seja, a gente precisa fazer uma expulsão de demônios aqui, tá? Precisamos impor as mãos aqui e expulsar esse demônio da corrupção. E não vai ser com ato profético isso, gente, tá? Isso vai ser só mesmo com discipulado e com metanoia, com mudança de vida que vai ter que partir das comunidades cristãs locais, cara. Gente, essa colocação de vocês traz aqui pro assunto do momento, que já vem sendo discutido há muitos anos, para alguns mais, para alguns menos, mas que é essa relação da fé, da política, da teologia e da política. Por quê? Já vi na fala de vocês que a gente não pode ter um escape, nós não somos eremitas, vivemos numa cidade, vivemos num país, temos um governo, vamos falar inclusive aqui depois tipos de governo, mas a gente vive aqui numa democracia, graças a Deus, que por enquanto é o que se mostra melhorzinho, né? Depois o Davi me corrige aí, talvez tenha um modelo que seja mais legal, que a teocracia é o melhor, mas não deu certo, aí agora só no Novos Céus e Nova Terra, né? Então o que acontece? A gente tem essa relação, eu não posso ter uma negação, uma apatia política, sabe, esse ateísmo político, que é muito convidativo, confesso pra vocês, mas também a gente tem um casamento complicado entre igreja e Estado. A partir do ministério de Jesus, a partir da eclesia, como é que vocês avaliam, né, essa politização do cristianismo que no Brasil tem ficado cada vez mais evidente, né? E aqui, gente, por favor, sejam maduros. Geralmente a audiência do Bibotalk é muito madura, mas para ficar bem claro, aqui não é juízo de valor sobre esquerda ou direita, tá? Pensando aí nos dois espectros políticos ultrapassados, né? Porque nem tudo é tão direita, nem tudo é tão esquerda assim, mas pegando aí os dois, esquerda e direita, ambos tiveram manifestações em relação à religião e apoios e conluios e por aí vai. Então, por favor, não pense que é uma crítica a X ou Y, mas é uma análise geral do cenário que se desenha tem algumas décadas aqui no Brasil. Então a minha pergunta é, a partir de Jesus, a partir da igreja, como vocês avaliam essa politização do cristianismo que tem acontecido? Bom, eu entendo, Bibo, essa politização como uma espécie de divinização da política, mesmo que não seja nominal, mas na prática, né? Eu acho que nessa primeira parte da nossa conversa ficou claro que é impossível você ser uma pessoa que estuda a Bíblia e ter um entendimento que a política é do demônio. Não, Deus manda na sua palavra o seu povo orar pelas autoridades em 1 Timóteo capítulo 2. E Deus nunca vai mandar a gente fazer um pecado, cometer algo que é contra a própria vontade dele. Então, quer dizer, a política tem um papel. O grande desafio é que no mesmo texto, por exemplo, que nós devemos orar pelas autoridades, por todos que exercem alguma liderança, é o texto que diz que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. É o mesmo texto. Quer dizer, então, o mediador, o salvador, o Messias é Jesus.
a politização, vamos clarificar, a gente está usando politização nesse sentido de, quer dizer, uma hiperpolitização, a pessoa agora colocar a sua fé, a sua vida, as suas palavras, o seu tempo, como se a política fosse salvá-la. Gente, poder político não é sinônimo de poder espiritual, né? Não é necessariamente sinônimo. Não é necessariamente. O diabo ofereceu o poder político para Jesus e essa é justamente uma das tentações de Cristo. Lá, Mateus capítulo 4 foi a terceira. Quer dizer, aliás, a própria palavra cristianismo não aparece na Bíblia. Cristianismo é um termo político. Ele surge 3 séculos aproximadamente depois, 3, 4 séculos depois de Cristo, para se referir ao amálgama, a mistura que ocorreu entre o aparato do Império Romano, né, de poder militar, jurídico, com a liderança eclesiástica, os bispos, e aí eles se misturam e surge então de fato um cristianismo, quer dizer, um poder político-religioso no período final, né, quando há tolerância com os cristãos, e aí há uma mistura da estrutura eclesiástica, do poder eclesiástico com um poder político. Quer dizer, agora isso não está lá na Bíblia, isso não aparece. Eu acho legal, para fechar, Mateus 25 e Mateus 26. Porque em Mateus 25, Jesus ele diz assim que nós devemos ajudar as pessoas. Eu tenho que dar comida para quem está faminto, água para quem está sedento, acolher o estrangeiro. Eu preciso visitar quem está preso e vestir aquela pessoa que está desabrigada, aquela pessoa que está nua. Então, por um lado, Mateus 25 nos ensina que algo nós devemos fazer e faremos para o próprio Cristo quando ajudarmos essas pessoas. Mas olha que interessante. Em Mateus 26, Jesus diz algo em outro sentido, porque ele vai dizer, olha, os pobres vocês sempre terão. Então Jesus, ele fulmina todas as narrativas messiânicas políticas, todo o projeto de politização da igreja é destruído pelo próprio Jesus. Ele fala, olha, não é na força do braço de vocês. Algo que já é dito no Antigo Testamento, é na força do Espírito. Então a igreja está onde? Ela está entre o amor, o cuidado, a sensibilidade de Mateus 25, mas também a confiança em Deus de Mateus 26, mais do que na confiança do nosso próprio braço. Eita! É Judas Iscariotes quem diz, vamos dar tudo aos pobres, e era um hipócrita. E aí Jesus dá essa lição, olha, existem investimentos que são investimentos eternos, são investimentos espirituais, e existem lutas nessa terra que não é tão simples assim como você está falando, Judas. Caraca. Exato, muito bom, muito bom. Eu penso muito, quando a gente fala de política, na diferença que Bonhoeffer faz entre coisas últimas e coisas penúltimas. Porque quando a gente está falando de uma doutrina política é dogma, entende? Tipo, o cara realmente crê. Existe uma estrutura fiduciária na política. Significa, as pessoas botam a sua fé naquilo que elas estão fazendo. Então, quando a gente olha para uma doutrina política, a gente precisa olhar para ela como uma coisa penúltima e julgar ela como uma coisa provisória. Tá, vou dar um exemplo bem simples. Eu, lá com 17, 18 anos, comecei a ler teologia. Como muito ouvinte aí, começou a ler teologia aí porque eu vi um BTcast e tal, isso me interessou. Fui na biblioteca e peguei os livros que estavam na estante da Biblioteca Pública de Foz do Iguaçu e fui ler. E o que tinha lá era Leonardo Boff, tá? Então, não me julguem, era o que tinha para ler e foi o que eu li. Teologia da Libertação. Muito dos meus anos iniciais de fé cristã foram informados pela crítica de política da Teologia da Libertação. Bom, eu guardei isso. Depois eu mudei muito o meu pensamento quanto à teologia. E aí eu fui num seminário na Alemanha e o pessoal perguntou para cada um que estava presente lá o que cada um pensava sobre globalização. Era o tema do seminário. E eu fui repetir, lá no Brasil o pessoal fala de globalização na teologia, isso, aquilo. Eu repeti o discurso datado da década de 70, 80 da Teologia da Libertação. E todo mundo me olhou com, assim, tipo um ar de espanto. Assim, o que esse louco tá falando? O que esse maluco tá falando, criticando globalização, da onde isso? Eu tinha percebido que o campo, vamos dizer assim, mais progressista da teologia já tinha migrado de uma visão negativa da globalização para uma visão positiva da globalização. Enquanto que o campo conservador, que geralmente faria uma propaganda maior do liberalismo econômico, estava fazendo uma leitura agora
negativa da globalização, inclusive usando um novo termo, chamando isso de globalismo. Por que eu tô falando isso? Porque um assunto, um tema de política internacional, que é a globalização, no decorrer de 20 anos, entre uma doutrina política e outra, ela muda completamente de valor. O que antes era considerado a doutrina, o que nós cremos agora é o que o inimigo crê. Por isso a gente precisa ter muito cuidado quando a gente sobe no púlpito e dá de dedo na comunidade e dizer isso aqui é o que a Bíblia ensina. Porque cristão não pode ser isso, porque cristão não pode ser aquilo. Porque, gente, cuidado, cospe pra cima, cai na cara, tá? Lutero cuspiu pra cima em alguns assuntos de política e caiu na cara dele, tá? E teólogos fazem isso, eu já fiz isso, tá? Criticar coisas que anos depois se mostraram inviáveis, impossíveis e até erradas. Alex, eu acho tão apropriada a tua fala, e eu até acrescentaria uma coisa simples também. Quando a pessoa é exageradamente reacionária ou exageradamente revolucionária, quando a igreja se torna assim, é um sinal de decadência da real influência da igreja na vida das pessoas, através de um testemunho diário, através, como você disse mais cedo, da metanoia, do anúncio da palavra de Deus. Então, todas as vezes na história da igreja que ela fica exageradamente reacionária ou exageradamente revolucionária, em outras palavras, quando a igreja está hiperpolitizada, divinizando, como se a ação política fosse sinônimo de ação espiritual. São os períodos onde ela já não tem influência através do púlpito, das orações, então ela começa a apelar às armas, como aconteceram nas cruzadas, ou a construir mega catedrais para, de algum modo, amenizar a falta de poder espiritual. Então, aquelas carcaças, né? Então, a gente tomar muito cuidado com isso, ter muito temor de falar em nome de Deus, não falar o nome de Deus em vão. Eu, concordo muito com o que o Alex está falando. Eu acho que nós devemos ser mais, piedosos, levar mais a sério, porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja é do Senhor. E algumas pessoas falam como se eles fossem o próprio Jesus. Sejam repreendidos e considerados anátema. Gente, no livro do Stott, a não ser que o Davi Lago queira falar, porque ele já falou nos bastidores que gosta muito dessa parte, mas o Stott começa a falar sobre 3 opções políticas, que é o autoritarismo, que é a anarquia e a democracia, que inclusive tem aqui um largo espaço. Davi, você quer falar brevemente sobre isso? Eu vou falar. A ideia aqui é muito simples, né? Obviamente que não são as únicas 3 opções, mas ele coloca aqui 3 opções extremas, né? O autoritarismo, quer dizer, ele considera, de acordo com Stott, o ser humano um ser caído e completamente desgraçado, ao ponto de precisar de um líder iluminado, um Führer, um ditador, um super pai na terra que vai colocar todo mundo em ordem, porque como ninguém sabe tomar decisão nenhuma, como todo mundo é um bando de ignorante, como todo mundo é alienado, então isso justifica o autoritarismo. Então o Stott diz que o autoritarismo tem uma visão antibíblica do ser humano, porque considera o ser humano caído e desprovido da semelhança de Deus. Mas ele vai dizer que a anarquia, que seria uma segunda opção política extrema, é o outro lado da moeda. Ele tem uma visão exageradamente ingênua do ser humano. Como se todo mundo fosse educado, como se todo mundo fosse quase um anjo, todo mundo, soubesse respeitar a sua vez na fila, todo mundo soubesse dirigir sem atropelar os outros, todo mundo fosse honesto. E aí, quer dizer, o Stott vai mostrar que essa também é uma visão antibíblica. O ser humano, ele é um ser caído, mas ele tem, é claro que ele tem a dignidade, a imagem e semelhança de Deus, é claro que o ser humano é capaz de fazer coisas boas, mesmo o incrédulo, né? A ideia básica de graça comum na teologia cristã. Mas, quer dizer, a anarquia, na visão do John Stott, é um tipo de governo extremamente infantil, é a adolescência da reflexão política, porque na prática não existe, né? Isso. Então ele vai dizer que a democracia, um regime democrático, seria um regime compatível com a visão bíblica do ser humano. Ou seja, por um lado, somos imagem e semelhança de Deus, temos virtudes por isso. Por outro lado, somos caídos, somos desobedientes, pecadores, e nós tendemos ao
pecado, a nossa carne é inclinada ao mal. Ele diz que a democracia, então, é um sistema que consegue lidar com essa questão. Por que, diz John Stott? Por um lado, nós podemos votar em alguém, nós podemos pensar, conversar, construir programas diferentes de governo e votar em alguém, quer dizer, escolher um caminho para nós mesmos. Mas, por outro lado, como nós somos caídos, se esse governo ele começa a se tornar terrível e fazer coisas terríveis, nós podemos tirá-lo. Quer dizer, então a democracia considera também um outro lado, considera que o ser humano é um ser caído, que nós não podemos confiar no ser humano e nós podemos trocá-lo. Então há uma periodicidade no voto, nas eleições. Então basicamente esse é o argumento do John Stott aqui na parte final do capítulo. É muito interessante, uma espécie de justificativa cristã. Na verdade, a partir da antropologia cristã, ele pega, na verdade, uma coisa bem específica. A partir da visão do ser humano que a fé cristã tem, ele mostra que o autoritarismo e a anarquia seriam opções inviáveis e a democracia seria, então, uma opção compatível com essa visão antropológica cristã. Legal, ele até cita o Niebuhr aqui, né? Na página 43. Sim. A democracia é a forma apropriada de governo numa criação caída em que nenhuma pessoa ou instituição, incluindo a igreja, é capaz de falar infalivelmente no lugar de Deus. Democracia é a expressão necessária da humildade em que todas as pessoas e instituições precisam prestar contas a propósitos transcendentes imperfeitamente discernidos. É claro que a democracia é insatisfatória. Os descontentos da democracia, seu caráter provisório e incompleto, são sinais de saúde política. A fome, de uma maneira verdadeiramente satisfatória, de pôr o mundo em ordem é louvável, mas é uma fome do reino de Deus e ela está perigosamente fora do lugar quando é investida na arena política. Daqui até ele fala aquilo que a gente vive dizendo. Os cristãos devem ter cuidado de não batizar, ou seja, de tornar cristã, qualquer ideologia política, de direita, de esquerda ou de centro, como se ela detivesse um monopólio da verdade e bondade. No melhor dos casos, uma ideologia política e seu programa são apenas uma aproximação à vontade e ao propósito de Deus. Cara, maravilhoso isso. Mas por que não pode batizar uma ideologia de cristã? Porque aí o que acontece? Por que você não pode batizar? Primeiro que você está equiparando o evangelho com uma construção humana. Começa por aí. Porque olha só, por que não pode batizar? Primeiro, uma construção humana é um ídolo e ela se equipara ao evangelho e a pessoa faz isso. Segundo lugar, é uma impossibilidade prática. O Alex pontuou isso. Por quê? Porque os conceitos políticos, eles são aplicados em momentos diferentes. O conceito político não é igual matemática, que é estável, não é igual a velocidade da luz, é a distinção básica de ciências humanas e hard science, entendeu? Então, nas ciências humanas, os conceitos são sempre mutáveis, instáveis. E o evangelho é eterno. Olha só, o evangelho, ele tá mais para uma verdade absoluta, estável, do que um gosto estético, entende? Então, aqui tem uma segunda impossibilidade. Agora, a mais profunda, que aí é por isso que não dá para falar aqui mesmo, é uma impossibilidade teorética e teológica. Porque os governos mais à esquerda e os governos mais à direita, grosso modo aqui, falando bem rápido, o que são os governos à direita? O indivíduo é mais importante que o todo, a parte é mais importante que o todo. A esquerda é o contrário. As esquerdas partem do todo ser mais importante que a parte. E essas visões são incompatíveis com a antropologia cristã, que parte da trindade. O ser humano é um ser relacional. Ele não pode ser encaixado nem no todo na parte, nem na parte no todo, porque é dinâmico o conceito de ser humano. Então é por isso que nunca conseguiram prender a fé cristã numa ideologia, numa camisa de força, entendeu? É o contrário, o evangelho é uma chave, ele é indomesticável, mas aí, assim, eu falei bem rápido aqui. Que você vai ter que tratar de Hegel, você vai ter que falar de como é que isso chegou lá. Mas isso aqui é uma tese de doutorado que eu tô falando. Mas a gente pode pensar uma conversa didática sobre isso, porque eu acho que vai ser bem esclarecedora. E aí vem a pergunta final do nosso episódio, que é: como é então a relação saudável da igreja com a política? Eu acho que já ficou claro a partir da fala de vocês que nós somos cidadãos, oramos pelos governantes, enfim, prestamos conta, pagamos impostos, não podemos fugir da morte e dos impostos, tentamos fugir dos impostos e da morte, mas
mas a gente não consegue. Então, como cidadão, existe essa expressão política saudável da igreja. A igreja como um corpo na democracia que atua para o bem comum, resgatando aqui o sentido clássico da política. Mas a gente tem os irmãos envolvidos com a política e hoje em dia instituições dando apoios políticos. Isso é saudável? É o caminho inevitável para os tempos que vivemos hoje? Porque é muito fácil eu dizer, não, esse caminho não é saudável. Mas por quê? Existe um outro caminho diante do cenário político que nós vivemos hoje? Então, resumidamente, essa é a pergunta. Como é que deve ser a relação saudável da igreja com a política, da fé com a política? Vai lá, Davi, manda bala. O Stott, né, esse livro que a gente está comentando aqui, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, a edição original dele é de 84 e a última atualização é de 2006. Mas o próprio John Stott, ele vai responder num outro livro, né, o The Living Church, eu não sei como é que é a tradução dele para o português, se já tem, que é de 2007. Esse aqui é um dos últimos textos onde ele comenta essa resposta. E ele deixa nesse livro mais didático. Ele mostra 6 modos práticos da igreja participar. Então eu quero falar aqui, essa atualização que não tem aqui no livro. Primeiro ele fala através da oração. Quando a igreja ora, né, o mundo ele é impactado, como a Bíblia diz, de capa a capa, as orações, Deus escuta as orações. Jesus nos ensinou a orar, né, o pão nosso de cada dia. Então ele vai argumentar a oração não deve ser desprezada. Segundo, o evangelismo, o querigma, o anúncio da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a palavra transforma a vida de pessoas, de famílias, de sociedades, de nações. A terceira maneira de participar é a partir do argumento. A fé cristã é uma fé que propõe um arrazoado, ela propõe sim, ela tem uma tarefa apologética, não é à toa que há entre os grandes filósofos da história, grande parte são cristãos. Então, argumento, ideias, né, raciocínios. John Stott mostra que o cristão participa sim com argumentos. Em quarto lugar, com um exemplo pessoal. O exemplo no modo de lidar com as pessoas, uma boa prática, uma boa iniciativa na comunidade, na própria igreja. Então, o exemplo dos cristãos de honestidade no seu trabalho é um modo de impactar a sociedade. Não adianta quantos cristãos falam, são políticos, defendem causas, mas as suas vidas são completamente o contrário daquilo que estão dizendo, são hipócritas, né? E aí a quinta maneira de influenciar é através da ação cívica, social, como o Bibo disse, são pessoas vocacionadas para tanto, e a igreja influencia desse modo. E a sexta e última maneira de influência política que o Stott pontua é através do sofrimento. Quando a igreja é perseguida e resiste na sua posição, ela pode até morrer naquele momento, ser martirizada, mas ela deixa uma luz para outras gerações, e nós percebemos, né, com 2000 anos de igreja, que isso é uma grande verdade. Quantas pessoas se inspiram em homens e mulheres nessa marcha da igreja, que através do sofrimento testemunharam que um outro tipo de sociedade, pautada em outro tipo de valor, em outros tipos de valores também é possível. Olha aí, atualizações de Stott fresquinho. Eu não sei se esse livro já veio pro Brasil, mas muito bom. Alexa, o seu complemento, e vamos lá, manda bala. Pode citar Lutero, Dois Reinos, sacanagem. Não, longe de querer fazer uma grande teologização do negócio agora, eu penso assim que o caminho da antropologia teológica, ele é um caminho seguro pra gente trilhar, e por isso que Stott usa ele, eu também uso. No final das contas, a minha tese é sobre antropologia teológica. Por quê? Porque a gente precisa ter uma visão não ingênua, nem otimista demais, nem pessimista demais de quem é o ser humano. Porque ambos os caminhos, porque assim, o conservadorismo tende a ser mais pessimista, tá? Enquanto que as visões liberais tendem a ser muito otimistas quanto às capacidades do ser humano e quanto aos problemas e como enfrentá-los. Então a gente precisa desse balanço. E aí eu digo assim, se é para citar Lutero, eu diria a estrutura que Lutero monta na sua teologia para falar de ser humano como simultaneamente justo e pecador, e a gente pode tirar ela do seu lugar soteriológico e lançar olhos para uma visão antropológica, de olhar para ele como simultaneamente alguém capaz do mal e simultaneamente alguém capaz do bem, é a visão que a gente necessita para lidar
com a política tanto no seu lado macabro e tenebroso, tá? De um Putin bombardeando e enviando exércitos para cometer crimes horrendos, quanto não ser ingênuo e achar que, bom, não, o governo Zelensky fez tudo certinho e nunca teve nenhum errinho, então os caras são os bonzinhos. No fundo, a gente tem que largar a ingenuidade de achar que tem mocinhos e bandidos. Existem, sim, facínoras, gente má, com certeza, mas a gente tem que abandonar a ingenuidade e partir para uma observação mais realista do que é que está acontecendo. E a partir daí, a gente buscar uma inserção, seja ela individual, existe lugar para inserção individual, tá? Da pessoa no cargo. Você que almeja ser juiz de direito, você almeja algo bom, tá? Você faz isso com o ministério cristão, tá? Por quê? Porque toda profissão é, no final das contas, um chamado de Deus para você ser fiel naquilo que você está fazendo, para você servir a Deus naquilo que você está fazendo. Você é sacerdócio também naquilo que você faz para a sociedade e na política. Então, seja você almejando ser juiz ou juíza de direito, seja você almejando um cargo público concursado, professor, gente, às vezes a gente ignora o papel do professor. Não tô falando porque eu tô na universidade, numa faculdade de teologia, o Davi tá numa universidade, mas eu vou pensar aqui na minha mãe e na minha sogra, que foram professoras de educação básica. Isso é altamente político, ensinar crianças a ler e escrever, tá? E a gente está ignorando este chamado feito à igreja. Ignorando ele, passando ao largo, porque nós estamos dizendo aos nossos jovens: não seja professor porque você ganha mal, não seja professor porque você ganha mal. É chamado, gente. É assim, é chamado. Missionário não ganha bem, tá? Missionário não ganha bem. E não é por isso que você é chamado para ser missionário. É chamado para ser missionário por fidelidade a Deus. E assim, por outro lado, também a gente deveria dizer: professor devia ganhar muito mais, devia ganhar o triplo do valor dele, não um professor universitário. Falando de educação básica, tá? Não tô fazendo discurso pra mim, não. Eu tô pensando lá no cara na educação básica, sabe? Que deveria ser mais valorizado. Assim, grande parte dos problemas que a gente enfrenta é por déficit educacional. Eu sei que eu tô focando numa questão só, tem muito mais coisas que a gente poderia falar aqui. Mas se eu queria gastar o meu tempo falando disso hoje e dizendo do chamado que as igrejas têm nesse campo, como ele tem sido ignorado. Gente, então vocês estão vendo aí, vamos ter que fazer mais um episódio e a gente, quem sabe, deixa ele pra outubro ou pra depois das eleições, quem sabe, porque talvez fazer antes seja morto na rua, alguma coisa assim, mas a gente vai voltar, Davi Lago vai voltar pra falar sobre esse tema de forma mais detalhada e explorar um pouco mais esses pontos que ele rapidamente, brevemente trouxe aqui pra nós. Davi, quero te agradecer, cara, pela presença aqui neste BTcast Plus, meu irmão, muito obrigado. Obrigado, Bibo, Alex, vocês são irmãos muito amados, que bom a gente estar junto aqui. É nóis. Alex, obrigado pela frequência. Gente, vocês estão percebendo que o Alex tá participando mais aqui do BTcast? Que agora o cara não é mais pastor de igreja, entendeu? Então o cara agora tem tempo. Pra vocês verem que vida de pastor não é fácil. Valorize o seu pastor. Agora o Alex tem tempo. Agora o Alex fica estudando o dia inteiro. Olha aí, agora aí tira ali, pausa nos estudos pra gravar um podcast. Isso é maravilha. E todo mundo é abençoado com isso. Vida de professor de seminário, né? Exatamente. Não quer dizer que é fácil, né, Alex? Não quer dizer que é fácil, mas é que a gente consegue umas horários na agenda que na igreja fica mais difícil. Exato. Não, e você tá ali, agora você tá na sua sala, você tá ali estudando um pouco história da igreja, só liga o computador, começa a falar de Stott, desliga, volta pra história da igreja e por aí vai. Então tá tudo certo. Isso é maravilhoso. Gente, é isso. Chegamos ao final do segundo episódio do BTcast Plus. Estamos na segunda temporada e nela estamos olhando, lendo, analisando, criticando o livro de John Stott, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, da Thomas Nelson Brasil. Se você quiser adquirir esse livro, o link está aqui na descrição deste podcast. Beleza? Voltamos a semana que vem com um BTcast, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. É nóis. Se você tá ouvindo aqui até agora, obrigado. Dia 20 de agosto
teremos BT Day, tá bom? O link também tá aqui na descrição deste podcast para você ter mais informações. Se não tiver link, é porque ainda não tem mais informações, tá bom? Vai ser em São Paulo, dia 20 de agosto, lá em Santana de Parnaíba, isso? Santana de Parnaíba, Alphaville, ali, pertinho, 1 hora de Congonhas. Vai ser top demais, tá bom, gente? Ó, só vou dizer isso. Acompanhe a gente nas redes sociais para saber mais. Valeu! Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.